O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Olá, hoje você acompanha uma aula de história em um lugar inusitado, o cemitério mais antigo aqui de Curitiba. E tem também informações sobre a Universidade Aberta da Maturidade. Promover um espaço de inclusão e interação é o objetivo do projeto da Universidade Aberta da Maturidade, que está com inscrições abertas para a nova turma. Os detalhes com a repórter Luísa Polo. Este projeto de extensão da UFPR tem como objetivo valorizar o idoso por meio de atividades educativas. Eu converso sobre esse assunto agora com a vice-coordenadora do projeto, Adélia Junglos Alves. Olá, Adélia, obrigada pela participação. Em primeiro lugar, Adélia, quem que pode se inscrever para a Universidade Aberta da Maturidade? Podem se inscrever todas as pessoas da comunidade que tiverem interesse em participar das atividades educativas com idade superior a 55 anos, sem diferenciação de formação escolar. Legal. E quando vão acontecer esses encontros? Quando e onde acontecem esses encontros? Os encontros acontecem sempre às terças e quintas à tarde, por um período de 1 ano, basicamente no prédio histórico da universidade, no centro da cidade, ou em outros campos da universidade que a gente utiliza, então, os laboratórios. E quais são os temas das aulas? As aulas são multidisciplinares, as atividades são totalmente multidisciplinares, mas a gente tem foco em direito do idoso, saúde do idoso, inclusão digital, psicologia, arte, cultura, empreendedorismo e por aí vai. Legal. Então, e para se inscrever, por onde que as pessoas podem fazer essa inscrição? Elas têm que vir até aqui? Pode ser pela internet? Podem fazer a inscrição pelo site da internet, mandando a ficha de inscrição por e-mail para a gente, ou pessoalmente no prédio histórico, todas as terças e quintas à tarde, das 14 às 17 horas, até o dia 5 de junho. Então, se você se interessou, acesse o site da Universidade Aberta da Maturidade. Lá você encontra mais detalhes sobre o projeto e também informações sobre como efetuar a sua inscrição. Quase um mês depois da ação policial contra a greve dos professores da rede estadual de ensino, o assunto continua na agenda de debates da sociedade. E um deles será realizado amanhã, dia 28, aqui na UFPR. Será realizada uma mesa redonda e haverá também o lançamento de um livro organizado pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica aqui da Universidade, que é coordenado pela professora Maria Auxiliadora Moreira. A obra reúne reportagens, cartas de repúdio, imagens, depoimentos e moções. Um material que poderá ser utilizado em aulas de história para ajudar a preservar a memória do que ocorreu no dia 29 de abril. O evento será amanhã, quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, na sala Homero de Barros, que fica no edifício Dom Pedro I, na reitoria. A entrada é de graça. No site da UFPR você confere mais informações sobre o evento. E agora nós vamos para a redação da UFPR TV conversar com a repórter Kathleen Koschek. Ela tem informações sobre concursos de docentes que estão com as inscrições terminando. Olá, Kathleen, conta pra gente qual é o prazo final desses concursos. Oi, Leonora. O prazo final é sexta-feira para quem tiver doutorado e quiser se inscrever para ser professor da UFPR. São 4 vagas para as áreas de Ciências da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Biológicas. Todas elas em regime de dedicação exclusiva, menos de Ciências da Saúde, que é um sistema de 20 horas semanais. E tem vagas também para pós-graduação, né? Isso, pós-graduação em Física. São 30 vagas, 15 para o mestrado e 15 para o doutorado, para quem for da área de Ciências Exatas ou de Engenharias. As inscrições vão até dia 15 de junho no site da pós-graduação de Física. Muito obrigado, Kathleen, pelas informações. Bom, nessa quinta, sexta e sábado tem a apresentação do coro e do madrigal da UFPR. É o espetáculo Antes da Queda, a experiência na infância, que tem como tema o início da vida e o percurso até a idade adulta. A direção artística é de Álvaro Nadoni. As apresentações são sempre às 8 da noite no TEUNE, o Teatro Experimental da UFPR, que fica no prédio histórico. A entrada é de graça. Mais informações você encontra nas redes sociais dos dois grupos. Vale falar que esse espetáculo reúne 2 grupos com histórias bem diferentes. O coro, que tem mais de 50 anos de história e cerca de 500 apresentações realizadas. E o madrigal, que é o mais novo grupo artístico da Federal de 2010. Ele é fruto da iniciativa de integrantes do próprio coro. Não dá para perder.
Pois é, o cemitério municipal São Francisco de Paula é o mais antigo aqui de Curitiba. O primeiro sepultamento foi em 1883, quase 30 anos depois do início da construção. É um lugar que reúne diferentes épocas e histórias. São encontradas lá a Revolução Federalista, a família Auer, produtores de erva mate. Apesar de muitas pessoas acharem o lugar um pouco convidativo, ele é um excelente ponto para aprender sobre a história. A equipe do UFPR TV foi até lá e conversou com uma estudiosa do assunto. Dá só uma olhada. Grandes túmulos e mausoléus, imagens de santos, cruzes e símbolos cristãos, alguns túmulos criativos. Tudo isso pode ser encontrado no cemitério municipal São Francisco de Paula, o mais antigo de Curitiba. Ele foi construído em 1854 e possui cerca de 6.000 túmulos. Por trás dessas construções, com mais de 70.000 sepultamentos, tem muita história da cidade e do estado. Clarissa, que estuda cemitérios há 12 anos, vê a necrópole como uma mini-cidade, com bairros e casas que foram evoluindo através dos anos. À direita a gente vai ter a parte antiga, que seria o nosso centro histórico, né? Seria um equivalente ao Largo da Ordem, por assim dizer, aqui em Curitiba, porque acaba aglutinando muitos oratórios, muitos túmulos cujas características são predominantes em relação ao século XIX. Então, são construções mais verticalizadas, em estilo neogótico, com uma pegada sacra muito maior, porque vai marcar justamente essa transição da proibição dos enterros dentro das igrejas para a questão da obrigatoriedade do enterro dentro dos cemitérios. Então você vê um discurso religioso muito forte, você vê de maneira predominante a importância e influência que os marmoristas italianos tiveram nessas construções, né? Mais à frente a gente tem essa área aqui que é o bairro Nobre, por assim dizer, e mais próximo do Cruzeiro nós vamos ter áreas mais contemporâneas, cujos túmulos têm uma característica muito mais verticalizada. Então, assim como a Cidade dos Vivos se verticaliza nos prédios, né, a Cidade dos Mortos também acaba tendo isso, uma racionalização do uso do espaço para que a capacidade desses túmulos seja aumentada e comporte, por assim dizer, todos os familiares, né? Então são processos muito análogos em relação à questão da cidade e também, claro, toda a influência da imigração, dos ciclos econômicos. Muitos dos túmulos suntuosos que nós temos aqui dentro são pertencentes a famílias de ervateiros. Então tudo isso, de certa forma, fica premente e fica impresso na maneira como esses túmulos foram construídos. Tudo começou porque as pessoas não podiam mais ser enterradas nos terrenos das igrejas. Assim, o cemitério São Francisco foi construído carregado de conceitos religiosos, começando pela sua localização. Ele fica num local alto da cidade, porque a crença era de que as energias dos mortos deveriam ser dissipadas de grandes altitudes. Outro símbolo da influência religiosa está nas próprias sepulturas. As mais antigas possuem até capela. Dentro dessa simbologia que existe na arte tumular, a gente tem muitas passagens bíblicas que são figuradas nos túmulos, né? Nesse caso, esse anjo é o que a gente chama do anjo do Apocalipse. Então, retrata numa figura feminina um anjo que silencia com a trombeta, com seu indicador a trombeta, porque aguarda o dia do juízo final, quando ela vai soar a trombeta para chamar os mortos à ressurreição. É uma escultura muito comum dentro da arte tumular, cujo original está no cemitério de Stalieno, em Gênova, e foi sendo copiada e reproduzida em quase todos os cemitérios do mundo. O cemitério também tem algumas curiosidades. Lá estão enterradas grandes personalidades da história regional. Caminhando pelas alamedas mais antigas, podemos encontrar nomes como Vicente Machado, Alencar Guimarães, os irmãos Munhoz da Rocha e André de Barros. A sepultura de André de Barros é um marco da arte paranaense. Foi em seu túmulo que João Turim fez a primeira obra com características paranistas. Todo o desenho do túmulo, desde a parte da arquitetura, executou essa obra que é o busto do André de Barros, que é o mesmo busto que existe na entrada da Santa Casa de Misericórdia, do hospital, e essa alegoria à caridade que traz a mulher personificada como a caridade junto às duas crianças. E no fundo dela são folhas de erva mate. Então, tanto no fundo da alegoria quanto esses frisos são folhas de erva mate. Essa é uma das primeiras obras do Turim que vai trazer características paranistas, né? Que foi esse movimento que houve no Paraná com o sentido de valorizar a identidade paranaense através do pinhão, da erva mate, de outros elementos, né?
Outra curiosidade está na sepultura da família Carvalho de Oliveira, localizada no bairro Nobre do cemitério. Ele é chamado por Clarissa de Batel. Nessa parte aqui do cemitério, a gente já começa com, digamos assim, o bairro Nobre, que eu brinco e chamo de Batel, que é a área que vai concentrar as maiores e mais ostentatórias construções, por assim dizer. Então é uma parte que acaba aglutinando muitos mausoléus, que é um modismo que surge na década de 1920 e que tem como ponto principal essa questão da reunião da família em torno do patriarca. Então são túmulos que acabam sendo um ponto de reunião das famílias no pós-morte, né? Então geralmente são construções nominadas pelo chefe de família, pelo patriarca, né? E todo o restante dos filhos vão ser sepultados nesse tipo de espaço. O mausoléu da família Carvalho de Oliveira, na fachada dele, esses elementos decorativos são realmente frutos de Carvalho de Oliveira, remetendo à questão do sobrenome da família. Então são elementos que acabam reiterando tanto o nome da família, quanto uma posição de status. Algumas vezes eles referenciam um título, né? Então, major, coronel, enfim, eles acabam sendo elementos que trazem informações das próprias famílias para quem visualiza, para quem fica olhando, por assim dizer, para os túmulos, né? No municipal também é possível encontrar bastante informação sobre a arquitetura, algumas mais tradicionais, de imigrantes alemães e italianos, outras chamativas que se destacam pela criatividade. Uma delas é da família Glasser. O patriarca Roberto Glasser foi deputado estadual e participou da Revolução Federalista. O túmulo imita pirâmides egípcias, mas com algumas adaptações. Então, esse túmulo aqui, ele reflete um modismo de uma época que foi uma egiptomania, por assim dizer, no início do século XX. E ele é uma réplica de um túmulo que existe no cemitério de Milão. Ele foi, nesse processo de reprodução das cópias, ele acabou perdendo alguns dos atributos originais. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma esfinge grega, que é aquela do mito de Édipo, né, que diz para ele: decifra-me, eu te devoro. A alegoria em si, ela acabou perdendo um pouco do planejamento, dos atributos dela, né? A fênix que existia em cima, nas laterais da porta, foi trocada pela pomba com o ramo de oliveira, então remete à questão do dilúvio, do Espírito Santo, né? Essas alegorias laterais eram sacerdotisas tocando lira, e ficou masculinizado. Então é uma coisa que acontece muito dentro da arte tumular, nesse processo de reprodução, as peças acabarem perdendo um pouco dos atributos originais, mas nem por isso deixam de ser interessantes e curiosas, né? Tanto o investimento nos túmulos mostra como as sepulturas eram vistas como a última morada, como uma continuação da casa. É por isso que muitas são tão grandes, podendo chegar a 80 metros quadrados e tem grades e jardins. Esse mausoléu aqui, ele tem 2 pavimentos, né? Ele mede aproximadamente 80 metros quadrados e tem essa dupla função. Então, embaixo a família faz as inumações e em cima é um espaço de oração, que é a capela, né? Então, nesse tipo de construção que fica visível a semelhança entre a casa na cidade, né? Então, a área social, por assim dizer, que é a área que se recebe os convidados, que seria a capela, ela tem uma função maior e mais importante, por assim dizer, que a própria inumação. Isso é uma das coisas que reiteram essa questão de que os cemitérios eles são feitos muito mais para os vivos do que para os mortos, né? Tudo isso prova o quanto o cemitério pode ser um lugar rico, não apenas de ornamentos de bronze e mármore, mas também de história e conhecimento. Os interessados em mais detalhes do cemitério podem acompanhar uma visita guiada pela própria Clarissa, que divulga o evento nas redes sociais do cemitério. Essa edição do UFPR Notícias fica por aqui. Você pode rever essas reportagens e outros programas da UFPR TV na internet. Lembrando que nós estamos também no Facebook e no YouTube. Não esquece de seguir a gente por lá. A gente se vê na sexta-feira. Tchau!